Opa, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui do nosso projeto Yoga na Federal. Meu nome é Marcos Silva. A gente vai conversar, meditar com a Wambui hoje, para conversar um pouco nesse nosso dia da consciência negra aqui com a gente. A Wambui já está entrando. Tomara que a tecnologia dê certo. Muito obrigado ao apoio das pessoas que estão aparecendo aqui. Nesse dia da consciência negra, vai ser uma grande honra, um grande prazer conversar e meditar com a nossa querida Wambui nesse nosso dia especial. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A Paloma, Josias, Marcela, Professor Léo, Amanda. Olá! E aí, tudo bom? Hello! Que legal, Wambui. Acho que congelou um pouquinho. Tudo bom, Wambui? Hi, Marcos. Hi, how are you doing? Can you hear me? Acho que ela está com um problema na conexão. Mas é um prazer aqui receber o Wambui. Tomara que a gente consiga resolver esse problema aqui tecnológico. Eu já sou macaco velho de essas coisas de live. Eu com Instagram eu sou um bom professor de filosofia. O Wambui saiu. Ela deve estar com algum problema na conexão, gente. Então, obrigado aí pelo apoio, pela paciência. A gente está com essa série de lives agora na Semana da Consciência Negra. A gente teve uma super legal sobre quemética com a professora Ana Sou. E hoje a gente vai conversar com a professora Wambui, que é norte-americana e mora na Finlândia, professora de Ashtanga, e também tem uma formação de yoga para a recuperação de traumas, também físicos e emocionais. Muito interessante ler. E ativista também do movimento negro. Deixa eu ver, ela entrou aqui de novo. Tentar convidá-la. Tomara que dê certo. Eu estou com a marca do Setu Bandhasana aqui. Eu pratiquei hoje a primeira série, fiquei com a marca do... Hi, Wambui. Hi, we had a problem with the connection. Yeah, no problem at all. Very, very nice to see you. I'm showing the people here my Setu Bandhasana sign here that I practiced today. Try to be balanced to talk to you about this stuff. Very cool, very cool. Yes, yes, there's a lot going on all the time. All the time. Mm-hmm. Hey Wambui, today we are very, very honored and pleasure to have you here. There's a great pleasure to have you here because it's our National Day for Black Awareness today, and you're receiving you here. That's cool. Woo, woo, woo. Yes, yes, yes. I'm very happy to be here. Happy National Day of Black Awareness. It should be all day, every day. Yeah. But it's really good that you have like an official day for it. I also do just want to, when we're celebrating Black consciousness, you know, these oppressions are intersecting. So I just also want to speak that it's also trans remembrance or trans awareness day as well today. So I just want to bring that into the room because we're going to get into talking about liberation and oppression. So I bring that as well to the table. But it's so nice to see you, Marcos. It's so nice to be here with you all. Hi, everyone. Hi. I'm catching my pencil here. My pencil, I can translate what you're doing. Yes. I'm sorry. I'm no pro. Yes, you are. Yes, you are. Ok, guys. Eu estou falando aqui para a Wambui, que é uma excelente praticante, excelente professora, também ativista também desse movimento, que é o nosso dia nacional, né, para a consciência negra, dia do Zumbi, dos Palmares aqui no Brasil. A Wambui, ela é muito próxima da nossa cultura também brasileira, consegue entender, né, alguma coisa do português também, né, professora Wambui?
A little Estou bit. tratando, não mais. A wannabe. Wannabe, com muito carinho, muito amor, muito cuidado. Ela vem visitar a gente para conversar um pouco sobre esses temas. Ela vai falar um pouco sobre liberação e opressão, mas não só nessa. Ela parabenizou a gente, Dia da Nacional da Consciência Negra. Em verdade, deveria ser o ano todo, mas é bom que a gente tenha um dia oficial para pensar um pouco sobre isso também. E ela está aqui mostrando que a luta, ou digamos a resistência, o que ela quer falar sobre liberação e opressão com a gente, deveria ser transdisciplinar, ou passar por vários grupos diferentes, né? E não só na causa negra, mas também, por exemplo, a resistência feminina, né? O feminismo e tal. Então, thank you, Wambui. What do you want to begin with? With the meditation a little bit in this morning here for us and afternoon for you? Or maybe with the talk? Be free to. Yeah, so I wanted to begin with, we'll do maybe the meditation in and out, like just, I wanted to call in the words of somebody, a very powerful person I just got to know on Instagram, who's doing this healing collective liberation work through a decolonized lens. And as we celebrate Black awareness, Black consciousness in Brazil today, you know, America has been, there's this non-guilty verdict of this white boy who murdered people. So Instagram, social media is a little bit processing that. So I wanted to begin with words by Dr. Rosales Meza. She's on my Instagram stories. Oh. Tá. A Wambui, ela gostaria também de começar a conversa de hoje tratando da doutora Rosales Meza. Ela está nos stories da Wambui, quem quiser acompanhar. É alguém que trabalha mais direto com a prática também como healing, como ferramenta de cura, e nessa matriz de decolonização, do discurso filosófico de decolonização, né, o anticolonial. E também pensar um pouco no veredito que foi dado de absolvição nos Estados Unidos há pouco, de alguém que é uma pessoa branca que fez mal, mais uma vez. Okay, so there's going to be a part for BIPOC, so Black, Indigenous, people of color, so visibly racialized people, and there's also going to be something for white people, right? Non-visibly racialized people under this white supremacy, yeah? Então a gente vai falar sobre privilégio, também vai falar de supremacia branca, e ela vai dividir essa conversa em duas partes. Uma primeira parte mais para pessoas visivelmente racializadas, né, que em inglês se chama BIPOC, Black Indigenous People, né, of Color, pessoas pretas e indígenas de cor, né, ou de cor escura, pessoas que são visivelmente racializadas, né, e depois abrir essa discussão para pessoas não visivelmente racializadas também. So here we go. This is for the BIPOC first. Beloved BIPOC, they want to see you stay in the trauma. They want to see you dysregulate. They want to dysregulate you so that you do not feel empowered to create a better world. Então, amados, pessoas racializadas, eles querem ver você desregulados, eles querem ver você desequilibrados e que não tenham poder para ultrapassar essas opressões. Take care of your mind, body, spirit, heart when you need. Protect your energy, ground in our Mother Earth in sacred reciprocity. Call in your ancient ancestors. We are so held. Então se protejam, pessoas racializadas, né? Tomem conta do seu espírito, da sua mente, do seu corpo, do seu coração, protejam a sua energia, se conectem com a Mãe Terra, em espírito de reciprocidade, e tentem se conectar com essa ancestralidade de vocês também. Okay. Now for white people. Agora para pessoas
brancas, não racializadas. Dear white people, your white colonial mind is your programming, but it does not have to be your legacy. Para pessoas brancas, a mente colonial, a mente colonizadora não é você. É uma espécie de programa, mas você também pode ser liberto dessa programação também. Do your inner work for unlearning and healing so that you do not unconsciously cooperate. Restore harmony and balance in the ways you live. Então tente restaurar equilíbrio nas maneiras que você vive e também se unir a essa energia de cura anterior a essa programação colonial. Beware the colonizer who will weaponize spirituality by saying colonial violence is all part of a divine plan. Então tentem se resistir a essa espécie de tornar a espiritualidade como uma espécie de arma onde nós estamos atuando como uma espécie de programa divino. Beware the colonizer who performs their outrage but stays in their comfort in colonial violence. Então fique atento que o colonizador ele está performando a sua raiva, a sua ira, mas ainda está dentro pode ainda estar dentro desse ambiente de colonização. And the last one before we can start to talk. Beware the colonizer who performs their sadness but stays in apathy, cooperating with the colonial paradigm. Então fique atento ao colonizador que ainda está operando em sua tristeza, mas fingindo empatia com pessoas que são vítimas de colonização. Last one. Beware the colonizer who changes around to not be responsible. Fique atento ao tipo de colonizador que tenta mudar, mas de fato essa mudança não é lá muito profunda, mas usa isso como maneiras de manipular coisas. Great translation, Marcos. Thank So you. I just wanted to call in these words because they're very powerful and they're very current and they're very much in line with when we talk about liberation and oppression, right? Ela pensa nisso porque é muito próximo do que a gente quer conversar, o que ela quer apresentar para a gente sobre liberação e opressão. And how, if you want to talk about one or if you want to experience one, it's not possible to leave the other one out. E se você quer experimentar a unidade, você não pode deixar o outro fora. And I first heard about this during a session. There was this Indian American woman by the name of Anjali Rao who put the two together. You can't just have liberation without also examining and making peace and understanding oppression. Ela ficou, digamos, ela teve mais atenção sobre essas ligações entre liberação, a tentativa de liberação, e como a gente deveria também estar atento a formas de opressão por uma mulher de origem indiana chamada Anjali Rao. Yeah. And one thing I've been dissatisfied in yoga spaces, primarily white yoga spaces in Europe, is that they're supposed to be places of liberation, places of healing, places where you come to taste and experience yoga. And it's not possible, as somebody who has experienced and continues to experience racism and sexism, it's not possible to leave parts of myself outside of the yoga room to keep white supremacy comfortable. É muito forte o que You just gotta say it sometimes. Ela está falando que ela se tornou muito insatisfeita com os espaços de yoga
que ela frequenta, especialmente na Europa, porque deveria ser um espaço de cura, de liberação, onde você deveria experimentar, ter o sabor da liberação e da cura, mas de fato é um lugar onde não torna impossível o racismo, não torna impossível o sexismo, formas de discriminação, e parece exatamente afastar a possibilidade de liberação a partir disso. And so it really took me getting brave enough to begin to push back against the things which I felt were suffocating me and which were keeping me unable to access the wholeness of my being. Então foi difícil essa transição para ela, de certa maneira, como a gente fala em português, colocar o pé na porta ou tentar entender o que estava acontecendo, não só proteger, como ela falou antes, eu não traduzi, a supremacia branca, mas de certa maneira como que é sufocante, asfixiante estava no meio, o que deveria estimular a liberação, mas de fato é um meio opressor também. Então demorou um certo tempo para ela também se posicionar a respeito disso. And so what I was experiencing, now that I know, now that I have a little bit of perspective and a little bit of experience in the situation, it felt like cognitive dissonance. Ela acha que agora que ela tem um pouco mais de experiência, mais de maturidade, parece que o que estava acontecendo é uma espécie de dissonância cognitiva. Yeah, where the yoga was working, right? Because the yoga is ancient, the yoga is indigenous, the yoga is medicine. That was working on my being, but the culture around, the container around, was rooted in white supremacy. And so I was like, I'm experiencing liberation on one side, but then I can't talk about certain things on another side. And that was very confusing for me. Então ela estava num estado de muita confusão. Eu acho que até hoje eu também tenho esse estado de confusão. Me too, Wambui. De um certo lado você tem o yoga funcionando, porque de fato com a prática de yoga você consegue se encontrar. É um processo de ancestralidade, de cura forte, você consegue perceber isso em você, mas por outro lado existe uma espécie de container, uma espécie de invólucro, a forma onde esse yoga está se desenrolando, que protege, que perpetua a supremacia branca, e isso causa confusão, você não consegue lá muito bem ver como que lida essa parte da liberação e essa parte da opressão juntos. And there were certain things I couldn't ask my teachers who operated in identities of privilege. Either they felt threatened by it, it was just this feeling that you're not supposed to ask it, it didn't feel safe to ask certain things, or then it was just like a blank look in the face. It was just all these unspoken energies where it was like, this is not safe to talk about. And I had questions that these teachers weren't really able to answer about how it is to experience life and suffering on the material plane as a Black woman, a Black identifying woman culturally. Então, de certa maneira, existe uma espécie de energia não falada e ela não via a possibilidade de perguntar para os professores de yoga dela. Parece que ela não deveria perguntar para professores que se identificam talvez com os privilégios que eles têm, porque parece ser ameaçador, parece ser muito difícil tocar nesse ponto e a gente não se sente seguro para comentar ou falar sobre determinadas coisas. E especialmente parece que eles não têm, digamos, a perspectiva que a Wambui está mencionando, que era a perspectiva do sofrimento e da vida de uma mulher negra praticando yoga. And part of my journey into ongoing liberation I've had to, okay, how am I trying to say this? One thing I've noticed is that in Buddhism, there's this idea called the doctrine of two truths.
Bem, ela está falando sobre a jornada dela nessa ongoing, nesse processo contínuo, né, de trabalho de liberação. Ela está mencionando algumas práticas budistas agora, sobre as verdades do budismo. And so the first one truth is that we have this absolute reality where we are not separate from each other. It's this, we are all one. It's this, you know, all this bliss, beauty, love, compassion, etc., etc. That's the absolute reality, that we really are just all one, so to speak, that we are not separate from one another, right? Então existe essa primeira, digamos, essa primeira verdade no budismo, de uma espécie de realidade absoluta, onde nós somos todos um, uma espécie de realidade de amor, de bênção, de compaixão, onde não há separações. And this is the reality that we talk about a lot in yoga spaces. E essa é a realidade que a gente fala muito. However, there is one other truth which is equally true, and that's the reality of the material, that our identities, our race, our nationality, our education level, our class level, our language ability, our ableism, all the ways in which we are part of this manifestation will affect how we move through society, the material reality. Mas na realidade material, o Wambui está trazendo para a gente que existe uma outra realidade, além dessa realidade, desculpa, uma outra verdade, tão verdadeira quanto a outra. Que a primeira que há uma realidade absoluta de compaixão e amor, mas também há uma outra realidade material em que a maneira como nós fomos criados, a classe, a educação, a língua, a raça, a classe, elas nos manifestam na gente e a gente tem consequências diretas nisso, nesse nível material também. A gente não deveria negar isso. And for people who do not have all the privileges in society, this material reality can mean our lived oppressions, right? Então, para pessoas que não têm os privilégios na sociedade, essa realidade material, ela pode levar, sim, a uma existência opressora, né, ou oprimida também. And this reality, from my experience, has not been easily welcomed in our mainstream yoga spaces that is primarily made up of those who enjoy white privilege. Wow, Wambui. That's very beautiful. That's emotional, in a sense. Yeah. O que ela está falando aqui é muito forte. Que talvez essa existência material oprimida que ela sente no corpo dela não é bem-vinda, em certo sentido, nos lugares de yoga que deveriam receber, mas elas são um lugar de yoga que é marcado pelo privilégio branco. What we talk about, the kind of teachers we invite, it's all been a way for whiteness to maintain itself. The disassociation, the denial, this is all part of the social conditioning. Então, por exemplo, os professores que nós convidamos, a maneira como nós mantemos nossos lugares de yoga, de certa maneira advoga, torna possível esse tipo de desassociação muito grande, esse tipo de negacionismo muito grande contra grupos oprimidos também. And so what I've had to do in order for me to feel liberation, I've had to, number one, admit to myself that, yes, I too have been complicit in upholding white supremacy because it's what I learned in school. I was lied to, right? It's not my fault, right? Então, o que a Oban está fazendo é o que ela pensou quando ela se encontrou nesse lugar, dessa espécie de dilema, né? Ela pensou que, de fato, não é culpa dela isso, né? Para ela se sentir liberação, de fato, a palavra é forte, ela se tornou cúmplice dessa espécie de supremacia branca, porque foi a maneira como ela foi educada, por exemplo, nas escolas, é a nossa educação. A gente se torna cúmplice
espécie de privilégios que dá mais privilégios para pessoas que já têm muitos privilégios também. And so I've had to come to terms with the fact that, yes, I was groomed into this system of white supremacy, and now I have a choice. I can either stay asleep there and just keep pretending that like I'm getting free because I'm participating in this indigenous South Asian practice, or I can take a riskier option, which is loving my blackness. Então, nesse espaço onde que nós fomos moldados e que ela foi moldada de um sistema de supremacia branca, de privilégios brancos, do povo branco, ela tem uma escolha, ela viu que tem uma escolha. Ou ela pode, uma espécie de continuar dormindo e pensar, de certa maneira, como, sei lá, pensar que ela está se libertando porque ela está nesse meio, digamos, do yoga e tal, ou ela pode abraçar, amar a sua negritude. And this process has been frightening, especially the place in which I live, which is very white. I will say that anti-blackness is global, so there's nowhere on this earth in which we are free of it. But it's felt risky. And it's a risk I will take again and again and again because I feel that I am getting more and more free. Então, nesse processo de abraçar, né, de tomar com mais amorosidade a sua negritude, especialmente pelo lugar onde a Wambui mora, onde você tem, digamos, uma maioria muito grande, né, branca, mas ela está lembrando para a gente que o anti-black, né, o contra o negro, o anti-negro é global, não é algo próprio só de um país ou de uma cidade ou um lugar, né? De certa maneira, esse processo é muito amedrontador para ela. Ela se sente amedrontada, ela se sente com medo. E é um lugar de riscos. E quando ela toma esse lugar, ela sabe que está tomando riscos, mas é um risco que a move, a leva para um sentimento de maior liberação. Então ela quer tomar mais riscos nesse sentido, sim. And this process of loving my blackness is a process of remembering who I am outside of these systems of oppression. Então essa maneira, esse processo de amar a sua negritude é também uma maneira de se perguntar quem ela é realmente, de fato quem ela é, e o que ela é fora de um sistema de opressão. Yes. And so at the more material reality, it means I've gone back and I've started to ask who my ancestors were, what they did, both the European and the African side. So it's not like I'm like, I hate one part of me and the other. It's beginning to understand the totality of who I am and these mixing histories. Então o que ela está fazendo é tentar, nesse processo de enfrentar, digamos, ou resistir a essa realidade material, ela está tentando se pensar a sua ancestralidade, mas não só a ancestralidade africana, mas também a ancestralidade europeia, não que tenha um lado ruim, um lado bom, mas de fato se conectar com esses dois lados nesse processo de cura dela. So connecting with my ancestry has also helped me connect with the earth, the fact that we are all, before this whole colonial structure, we are all indigenous people from somewhere, European people included. Então, se conectar com a ancestralidade significa, de certa maneira, se conectar com esse nível onde todo mundo era antes desse mundo colonial. Nesse mundo pré-colonial, inclusive, povos europeus, eles eram todos indígenas, né, de um determinado autóctones, né, eles eram originários de um determinado lugar antes dessas invasões e violências coloniais. And that also is an opportunity to return to a
relationship with the earth in a way that is not trying to dominate and rape her. E isso significa também ter uma outra perspectiva em relação à Terra, né? Essa ancestralidade traz uma outra perspectiva sobre a Terra, que é uma perspectiva fora dessa visão da dominação, da opressão e de uma espécie de estupro da Terra, do tirar da Terra coisa. And so my invitation, and so this actually leads nicely in a way to that absolute reality. Então isso de certa maneira é interessante, porque pode guiar a gente para essa outra verdade do budismo, que é essa espécie de realidade absoluta. But we cannot, especially people who benefit of white supremacy, we cannot start at absolute reality and we cannot escape and we cannot hang out there and call that liberation. Então ela está alertando a gente. Quando a gente vive nessa supremacia branca, a gente não pode simplesmente começar com essa realidade absoluta, onde todos nós somos um, e esquecer que a gente está nesse mundo material também. We can call that spiritual bypass. We can call that escapism. We can call that ways to what's the word? Instead of processing our part in white supremacy and domination, we are trying to cover it up. Ao invés, então, a gente não pode começar nessa realidade absoluta, a gente está nessa realidade material, dura da supremacia branca, e isso não é liberação, né? A gente pode tentar escapar disso, a gente pode tentar ter uma espécie de desvio disso, tentar outros meios, mas isso não é, enquanto a gente não reconhecer esses privilégios, não é liberação. Because that is not taking into account the absolute reality, which is we are not separate. So even if one is not immediately affected by racism or by the climate situation, if you think it's a problem out there and it's not going to affect you, that's just not the truth of reality on any level. Então, você acha que racismo, a crise ambiental e todos os outros problemas que a gente está concernido hoje não são em relação a você? Porque, por exemplo, é branco privilegiado, isso não é verdade em nenhum nível possível. Então, a gente tem que tomar em consideração essas coisas se de fato a gente quiser. A gente tem que tomar a consciência para esses níveis de opressão se a gente de fato quiser ter liberação. And so the question I have is for people who have been conditioned into enjoying power and privilege, is an invitation to return to humanity and begin to really ask and inquire, who am I when I'm not benefiting from other people's oppression? So strong, Wambui. So strong. Thank you. Então, para pessoas que estão, de certa maneira, se beneficiando de poder e privilégio e acham que isso é liberação, a Wambui está fazendo um convite para a pessoa pensar quem ela realmente é se não estivesse se beneficiando da opressão de outras pessoas, se beneficiando de um sistema que oprime outras pessoas, que exclui outras pessoas. Quem você é, de fato, fora desse sistema que beneficia você. And that includes looking into maybe your own personal history, knowing your people, who they were, what they did, coming to terms with that, as well as the collective history of your racialized group. Talvez isso signifique também você tentar pensar para nesse mundo pré-colonial, né, de ancestralidade, onde você pode se conectar com grupos que ainda não foram ou que não tivessem sido racializados antes. Né? And I want to say, if you're really going to take on this work, it's emotional. You're going to have to come to terms with trauma, both individual and collective.
Então, se de fato você quer lidar com esse tipo de discussão, você vai ter que pensar que, de certa maneira, você vai ter que ter um trabalho duro, vai ser emocionalmente muito pesado, de certa maneira, e você vai ter que lidar com traumas, tanto traumas individuais como traumas coletivos também. And for people who have been enjoying these structures, the power and the privilege of these structures, it's almost going to feel like some kind of like ego death. Então, para as pessoas que estão, de certa maneira, se beneficiando diretamente de estruturas de poder e privilégio, entrar nesse caminho, de fato, vai parecer como uma espécie de morte do ego. It's going to mean having difficult conversations with family members. Isso vai significar ter conversas difíceis, por exemplo, com membros da família. It's going to mean being misunderstood. Vai significar também ser mal compreendido por pessoas. And I wouldn't have it any other way. I wouldn't trade it for the world. E ela não teria uma outra maneira para tratar disso, né? Ela vai ter que enfrentar. What more? All I can say is love your blackness. O que ela pode fazer, ela está perguntando o que ela mais pode falar. Ela sintetizou agora dizendo, ame a sua negritude. I know I've been talking a lot about white people, but there's a lot that goes into the way people of color, black, brown people have internalized these systems, and we have our own traumas to go through, our own internalized racism, our own ways we uphold white supremacy because we think it's what we need in order to survive this economic structure. E agora ela queria adressar também pessoas racializadas, né? De certa maneira, a gente internalizou It's essa real. supremacia branca, a gente internalizou o racismo e é real isso. The internalized racism is real. Colorism is real. I'm speaking from light skin privilege. This is a real thing, okay? I need to dismantle that. O racismo é real, o colorismo também é real. Ela está falando sobre uma perspectiva de uma mulher negra, mas negra com uma pele mais clara do que outras mulheres. Isso também é privilégio. Yes. So please don't think that I'm saying this from a place that is separate from you. Então, por favor, não pense que ela está falando a partir de uma perspectiva que é separada da nossa. And the work is always ongoing and like it's a spiritual practice, right? So I would approach it like you do your asana practice, daily. Então ela está brincando aqui que deveria ser um processo como se fossem nossos asanas. De fato, é um processo contínuo, diário, de prática espiritual, né? Se confrontar com esse racismo internalizado e os privilégios da educação de supremacia branca. And it requires, like, what I'm dreaming for us in our yoga spaces is places where we can be radically honest with one another. Então, o que ela está sonhando, por exemplo? Ela está sonhando sobre lugares de yoga onde a gente possa ser honesto uns com os outros, verdadeiramente honestos uns com os outros. We need to understand how whiteness protects itself, which is getting defensive and gaslighting. A gente também tem que, de certa maneira, entender como que os privilégios, como é que os brancos, os professores brancos, praticantes brancos, eles se protegem também, né? Ficando defensivos, reativos ou simplesmente silenciando sobre. And the way people of color have internalized this racism by censoring what it is we can and cannot talk about and bring to the spaces. E, de certa maneira, como que as pessoas racializadas, os negros, internalizaram o racismo a partir do momento que a gente se censura sobre o que a gente pode falar ou deixar de falar em espaços de yoga também.
and practice deep compassion for ourselves and one another. E praticar a compaixão profunda sobre nós, em relação a nós mesmos e com uns com os outros. Yeah. I'm not interested in getting into fights with people on Instagram because that's not how we're going to dismantle white supremacy. Eu estou falando que não quero ficar brigando com pessoas no Instagram, porque isso não é a melhor estratégia para tentar combater essa... That's a distraction because we need each other in order to dismantle it. Na verdade, essa luta no Instagram seria apenas uma distração, porque a gente precisa uns dos outros para tentar vencer esse problema. And so I wanted to finish, we'll do meditation now and let Marcos have some rest. You've been doing amazing work. Can we give Marcos some hearts with this amazing translation? Give him some hearts, everyone. Give Marcos some hearts, please. Ela está pedindo para colocar uns coraçõezinhos aí, pessoal. I want to close with two quotes. E ela quer fechar com, antes da meditação... There we go. There's some love for you, Marcos. Ela gostaria... There's a little bit of delay. No problem. There we go. Lots of hearts. You're doing amazing. So the first quote is by Sonia Renee Taylor. Ela quer terminar antes da meditação, então não vou embora. Vai ter uma meditação de compaixão com a Wambui. Ela vai começar vai começar esse final. Yes. Com duas citações. Uma primeira citação. Desculpa, sorry, Wambui, I missed Sonia Renee Taylor. Sonia Renee Taylor vai ser a mulher da primeira, autora da primeira citação. So Sonia Renee Taylor, she's a Black American woman now living in New Zealand, and she talks about radical self-love, radical love. Então a Sônia é uma mulher negra americana que vive na Nova Zelândia e ela fala sobre essa radical love, uma espécie de amor radical por si mesmo, pelas outras pessoas. Uma prática de amor radical. So she says, we have been steeped, we have been like dipped in a system of crappy ideas. Nós estamos, de certa maneira, mergulhados em um sistema de ideias muito ruins. Crappy é tipo de merda mesmo. Crappy ideas, in systems of oppression. Em sistemas de opressão. We were raised in an immersion school of oppressions. Nós fomos criados, educados numa escola de imersão de opressão. Okay. And so the invitation that Sonia gives is to find your entry point into power and privilege. We all have some. O primeiro ponto que a Sônia está apontando é encontrar a nossa entrada nesse mundo de privilégios e de poder. Todos nós temos um. And the work, depending on our access points to power and privilege, the work we all have is to use this power and privilege in a way that reduces harm for all. Então o que a gente deve fazer é nessa entrada, nesse acesso de privilégio e poder que a gente deve ter, pelo menos em algum lugar, é tentar trabalhar para que isso reduza violência e danos para todos. Ahimsa, não? Ahimsa, né? Não violência. Okay, and then the second quote is by Reverend Dr. Martin Luther King Jr. You start to cry here. A segunda citação é do reverendo Martin Luther King Jr. Okay. This is about power and love, okay? Isso é sobre poder e amor. Power without love is reckless and abusive. Poder sem amor pode ser abusivo. And love without power is sentimental and anemic. Mas amor sem poder pode ser sentimental e meramente anímico.
what I'm seeing in the world is in like our, let's say, like governments and our national, you know, these populist leaders, is power without love, right? E o que ele vê no nosso mundo, nesses políticos e nos governos, é poder sem amor. And what I'm seeing in mainstream yoga spaces that won't make space for my story, for our stories, is love without power. E o que a Wambui vê nos espaços de yoga, que não dão lugar para a história dela, né, a experiência dela de opressão, é o lugar de amor sem poder. And the invitation I offer to you, especially if you are coming as somebody who knows the pain points of these structures. Então, o convite que ela está fazendo para a gente, especialmente para aqueles para a gente que talvez tenha mais consciência desses pontos do nosso sistema de opressão, is to share your stories, to tell your stories of you and your people. É compartilhar suas histórias. Compartilhe suas histórias, as suas e de seu povo também. And love your blackness. E amar a sua negritude. This is where you get your strength from. This is where you get your love from. Know your history, know your people, love your history, love your people. É daí que você vai tirar o seu poder, a sua cura, amar, respeitar a sua própria história e o seu povo. Amar e respeitar a sua história e seu povo. And for white people who will maybe get into shame and guilt of like, oh, my ancestors were so bad and they did all this violence, please don't get stuck there. Poxa, e para as pessoas brancas que podem eventualmente sentir vergonha e culpa, porque olha o que meus ancestrais fizeram, não fique parado nesse sentimento, por favor. The invitation is to heal your bloodlines. O convite que ela está fazendo é você tentar curar as linhas de sangue. I think we can stop here. Eu acho que a gente pode parar aqui. Wambui, yesterday I was in an event here, an academic event in philosophy, about Black awareness too, and African philosophy, and the roots of philosophy in Africa too. And I heard a quotation, too, I think it's by Frantz Fanon. It was so tough for me to hear that. I was so touched, in a sense, by this quotation, is that a black guy or a black person, a black woman, in order to get successful, in order to be successful, they have to become white. And then I look back at my past, and I thought, God damn it, man, what I'm doing with my life? Yeah. I'm trying to be something that I'm not. That was striking, moving for me, in a sense. Eu estou dizendo para o Wambui que eu estava num evento ontem de filosofia, numa palestra, e tem uma citação do Frantz Fanon, que é um grande intelectual do século XX, intelectual negro, né, psiquiatra, filósofo. Ele falou que, de certa maneira, para pessoas negras, para elas terem sucesso, elas têm que se tornar brancas, né? E isso foi muito duro para mim. Eu fiquei pensando, por que eu estou, de certa maneira, tentando imitar essa branquitude dessa forma acrítica, né? Yeah. It can be a very confrontational moment when we realize the truth of the reality, and I just offer so much compassion that we do things in order to survive. Ela está mostrando a compaixão dela, e a gente pode, na confrontação com essa realidade, pode ter coisas, mas a gente faz o que pode, de fato, né?
A gente faz o que está do nosso lado possível para ser feito. But the more and more of us who are waking up to the reality of it, that's why you see things are just so kind of chaotic right now, because we've all been in what Frantz Fanon was explaining, and enough of us are waking up and saying, no, I'm not participating in this anymore. And this is why things look so chaotic. De certa maneira, como a gente pode pensar, a gente está vivendo um momento tão caótico, em certo sentido, que parece, a gente tem esse aspecto de confrontação, porque a gente acha que não está participando das coisas, está fora, a gente não quer dizer, é como se a gente estivesse só testemunhando e essa coisa de fato não diz nada sobre o nosso cotidiano, mas a gente está completamente imerso nisso, mesmo que a gente não fale sobre isso. And so we might have to be earning our living someplace where we have to perform and do these things, and just know that there's a reason why this has to happen. But I just offer that every time you step on that yoga mat, you call in Patanjali as well as your teachers and as well as your ancestors, and just know that I'm healing my bloodline. I'm remembering the truth of who I am, and I am a part of this paradigm shift. Então ela está trazendo para a gente a possibilidade também de quando a gente sobe no tapete para nossa prática de yoga, ela acha que nessa luta, digamos, antirracista contra opressões, deveria ser uma prática espiritual como os asanas, né? Como subir no tapete diariamente. Então quando você vai lá cantar o mantra para Patanjali, você também tenta pensar na sua ancestralidade e pensar com carinho a respeito disso. Não com vergonha e com culpa, mas tentar se conectar com a força dessa ancestralidade também. And please make space for joy and make space to remember the sacredness of our earth. Tome espaço, crie espaço, encontre espaço na sua vida para pensar também nessa sacralidade, enquanto é sagrado a nossa conexão com a Terra também, né? Não só com a ancestralidade, mas com a Terra. Isso pode ser curativo. I don't know how much time you wanted to go for, Marcos. My dear, beloved Wambui, I would like to have a meditation with you. Let's do it. How much time do we have? I mean, you can have the time you want. We're not going to get kicked off after 1 hour? It will go over? No, I think Instagram is more generous nowadays. Perfect. Okay, let's do this. Let's go to meditation now. Yeah. Então ela está perguntando quanto tempo a gente tem. Eu acho que está muito legal o papo. Acho muito profundo. Eu acho que eu tenho que rever essa live em algum momento também para entender melhor as coisas que eu estou trazendo para a gente. E a gente vai fazer a meditação. Quem quiser participar também da meditação é bem-vindos, bem-vindas. So that was a lot. Like, we talked about a lot emotional stuff. So let's just go ahead and we'll clear any energy. And with this lion's breath, right? So you're just going to inhale and exhale. Okay, and really good for the throat. So just to move anything that needs to be moved. Okay, you can close your eyes if you want, so you don't have to like feel shy, even though it's me and Marcos on the camera. Okay, we'll do it 3 times, lion's breath. Yeah, inhaling, exhale. Ok, aí o Wambui foi um papo muito profundo, muito emocional. A gente tenta liberar um pouco as coisas aqui. Juntos, ela propôs, antes da meditação, fazer uma respiração profunda do leão, que é basicamente respirar e liberar um pouco a garganta, né? Inspira e coloca. 3 vezes, okay? So just do on your own and we'll meet, yeah? So I won't guide the length. Just when you're ready, you can begin. Inhaling. Então, inspira. Really get it there. Tenta ir na garganta. Inspira. All right.
And then just please, I invite you to just feel yourself seated or however you are. Just begin to connect with the earth energy. Então, da onde você estiver, tenta se sentar um pouco e se conectar, tentar se conectar com a energia da Terra. And so I'm not an activist, but we live in activating times. Ela não é ativista, diz ela, eu acho que ela é ativista, ela não é. Está vivendo num mundo ativante, que ativa as coisas. And something I've had to do to avoid burnout Uma coisa que ela tem, que ela faz ou que ela tem que fazer para evitar burnout, para evitar essa espécie de exaustão. is metta meditation. É uma espécie de meta-meditação. Metta being loving kindness meditation. Meta significa gentileza, amor gentil. Yeah. And it can be found in Patanjali's Yoga Sutra 133. It's one of the 4 Brahma Viharas. Pode ser encontrado no Patanjali, nos Yoga Sutras, no primeiro capítulo 1.33. Yeah. Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. Those are the 4 heart qualities. Quando ele fala sobre Karuna, no primeiro capítulo, são 4 propriedades do coração. And so self-metta, metta towards yourself. This has saved me from the problems of the world swallowing me up. Meta, ou seja, esse amor gentil com ela mesma, isso salvou ela de ser engolida pelos problemas desse mundo. So I'm going to invite us now to do some metta meditation. You can either repeat after me in English or Portuguese, or you can just receive and listen. Então, a gente vai fazer um pouco de meditação meta, essa meditação do amor compassivo, gentil. Você pode tentar fazer em inglês ou tentar fazer em português depois que ela fizer, ou simplesmente ouvir. If you wish, you can place one hand at your heart center to connect with that Anahata chakra. Se você quiser, você pode colocar a sua mão sobre o coração para se conectar com o chakra cardíaco. Only if you want, or you can have your hands down, whatever feels good for you. Ou você, só se você quiser, mas você pode deixar a sua mão onde você quiser também. And so I'm going to invite you now, if you wish, to close the eyes, if that feels good. Então, ela está convidando a você fechar os olhos, se você se sentir bem, fechando os olhos. And if the breath is available for you, you might notice the breath coming in and out. Se a respiração está aí disponível para você, tenta sentir a respiração entrando e saindo. And so inhale, I say in. E para inspiração, ela vai falar in. Exhale, I say out. E para a expiração, ela vai dizer out, para fora. Inhale deep. Inspira profundo. Exhale slow. Expira devagar. Inhale calm. Inspira calma. Exhale ease. Expira de maneira mais lenta, sem esforço. Inhale smile. Inspira, sorri. Exhale release. Expira, solta, larga. And now we'll move to the loving kindness. Agora vai mudar, a gente vai se mover para esse amor gentil. May I be happy and healthy. Que eu seja feliz e saudável. May I be safe and protected, free from inner and outer harm. Que eu esteja seguro e protegido de danos ou violência externa. May I be peaceful and at ease. Que eu esteja num lugar de relaxamento e de paz.
May I love and accept myself just as I am. Que eu possa amar e aceitar a mim mesmo do jeito que eu sou. May I be happy and healthy. Que eu possa ser feliz e saudável. May I be safe and protected, free from inner and outer harm. Que eu possa ser seguro e protegido de violência interna e externa. May I be peaceful and at ease. Que eu possa estar num lugar de paz e de relaxamento. And may I love and accept myself just as I am. Que eu possa me amar e me aceitar do jeito que eu sou. One more time. May I be happy and healthy. Vamos fazer mais uma vez. Que eu possa ser feliz e saudável. May I be safe and protected, free from inner and outer harm. Eu possa estar seguro e protegido de violências internas e externas. May I be peaceful and at ease. Que eu possa estar em paz e num lugar de paz e relaxamento. And may I love and accept myself just as I am. Que eu possa me amar, ter cuidado comigo do jeito que eu sou. And we can take 3 peaceful breaths. Vamos tomar 3 respirações de maneira em paz e em relaxamento. And as you're slowly ready, you can open the eyes and join back. Quando vocês estiverem prontos, vocês podem abrir seus olhos e retornar a nós aqui. Thank you so much, everybody. Muito obrigada. It was so nice to connect with you on this very special day. Ela está agradecendo a todos e a todas aqui. Foi muito bom conectar com a gente, segundo ela, nesse dia especial da consciência negra aqui no Brasil, recebendo a fabulosa, maravilhosa, nossa grande professora, praticante, amiga, Wambui. Keep loving that blackness. Be proud of who you are. E também ser orgulhoso, amar o que vocês são, o que nós somos. Know that you are never alone. Connect with your ancestors. You are never, ever alone. Então lembra, gente, de se conectar com seus ancestrais, porque a gente nunca está sozinho se conectando com os nossos Connect with your grief. Connect with your rage. Cry if you need to. This is good. Então se conecta com o seu luto, sim. Se conecta com o seu ódio, sim. Se conecta com a sua fúria, se você precisar. E chora se você precisar também. Isso também é bom. Connect with that joy and that strength. Mas também lembra de se conectar com a sua alegria e com a sua força. Vidas negras importam. Hoje e todos os dias. Black Lives Matter today. Always. Always. Thank you, everybody. Keep in touch. I'll see you in Brazil very soon. Ela está agradecendo a todo mundo e falando que gostaria de encontrar a gente no Brasil very soon, em breve. Que bom. Muito obrigado. Bye. Take care, Marcos. Take Be care. well, everyone. Muito obrigado pelo apoio aí. Muito emocional essa. Yeah, go do something grounding. Go cry if you have to. This is good. This is part of the process, okay?
Bye, Se quiser, everyone. Thank you. Keep in touch, okay? Keep in touch. You can find me at all the things, okay? Marcos will share. I'll share. Vocês podem encontrar elas em todas essas redes sociais aí. A gente vai manter o contato, compartilhando. Muito obrigado, amor. Obrigado a vocês.